Juntos, em voz audível, leamos: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O tema de hoje é: a glorificação é uma realidade. Por que eu estou dizendo essa questão relacionada à realidade? É porque é uma garantia que todo cristão tem e que nós temos que ver dentro de um propósito da conhecida frase, afirmação na teologia do agora já e ainda não. Agora já, ou seja, já está garantida a glorificação, ainda não alcançamos ou se consumou a glorificação. Mas é algo real, é algo verdadeiro, é algo que acontecerá, independentemente dos acontecimentos contrários a isso. Acontecerá, querendo o homem ou não, querendo o inimigo ou não, este ato de glorificação na vida dos eleitos, ele acontecerá. E quando nós pensamos nessa parte, a gente começa a ver que isso é tão maravilhoso para a nossa vida, pensando naquilo que Deus projeta para o nosso coração. O apóstolo Paulo já dizia: se a nossa esperança se limita às coisas deste mundo, dessa terra, nós somos mais infelizes. E se não temos o Cristo da esperança, ainda que nos fosse dado todos os prazeres deste mundo, o sofrimento da perdição serão imensuravelmente maiores e infinitos do que todo o prazer que você possa ter nesta terra, nesta vida. E esta é a visão que a gente precisa ter. Então vem a promessa de que aos que ele predestinou, chamou, justificou, glorificou. Nós sempre tratamos essa questão relacionada a isso. Tudo está no pretérito ou no passado. Tudo está, inclusive a glorificação, que ainda não alcançamos, também está no tempo passado, que chamou, justificou e glorificou. O texto que nós usamos aqui, que é o texto de Romanos 8:30, ele nos enche o coração de esperança e de alegria e ainda a convicção. É muito importante isso, é muito bom saber disso, que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A obra da redenção, ela não se limita simplesmente numa condenação, ou melhor, da libertação da condenação num quesito forense, ou seja, não há mais condenação. É muito mais que isto, porque nós poderíamos pensar numa questão de ausência de condenação e faltando alguma coisa. Mas não é só a ausência da condenação, é também um destino pré-estabelecido, pré-determinado, e este destino pré-determinado, ele é em glória. Ele é em glória, é algo que suplanta a nossa capacidade de imaginação. Pensa comigo, hoje estava conversando com alguém sobre isso. Você está numa terra em que dali foi tirado Satanás, todos os seus anjos, todos os falsos profetas, todos os anticristos, foram tirados todos os ímpios, e da nossa vida foi tirado também a natureza pecaminosa e ainda todos os efeitos ou a maldição do pecado de nós, nosso corpo e da terra. É viver em glória, é viver sem nenhum aparato que venha nem mesmo confrontar a gente. Não há mais tentação, não há mais investida, não há mais
dor, não há mais sofrimento, não há mais nada, não há nem possibilidade que houve lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham a possibilidade de não pecar ou pecar. Porque agora, na glorificação, não haverá mais a possibilidade de cairmos. Nós estaremos no mesmo estado dos anjos que foram determinados, ou que foi-lhes determinados, o estado que não mais podia cair, que é o estado de glorificação. E isto é o que nos espera. Mas só que enquanto isso acontece, essa aula então, ela é uma aula voltada mais para uma questão de preparação para isso, para a gente conduzir a este ápice que nós vamos chegar na glorificação. Eu preciso tratar aqui de algumas coisas referentes a Jesus. O sentimento que Jesus tem por mim e por você. Sabe, eu cheguei até a postar lá, ver se tocava o coração de algumas pessoas para vir ao templo, porque é realmente importante você entender isso. No momento que eu estava estudando sobre esse tema, saber a importância, não é simplesmente Jesus me ama. Ok, mas o que significa isso? É o sentimento de relação de Jesus conosco, é entre o Pai e nós, que Ele está relacionando-nos ao Pai, a maneira como Ele está nos tratando. E para isso nós vamos ver alguns versículos bíblicos que devem encher o nosso coração. E o primeiro versículo está em João capítulo 17, 20 e 21. Dá para ler daí? Vamos ler juntos? Leamos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção neste versículo. Preste atenção na riqueza deste versículo. O que Jesus estava dizendo há 2000 anos, numa oração dirigida a Deus, ele estava falando com Deus o seguinte: não rogo somente por estes apóstolos e discípulos que aqui estão, mas também rogo pela Ana Júlia, rogo pelo Mateus, rogo pela Laís, rogo pela Rose, rogo pela Luísa, rogo por cada um que está aqui e tantos outros que já passaram, que estão espalhados na face da terra, que são convertidos, e aqueles que ainda virão. Ele está rogando ao Pai, e na mente de Jesus, claro, estava o meu nome e o seu nome. Olha, preste atenção nisso, você faz parte da oração de Jesus lá naquele tempo, antes da sua morte, da sua crucificação. E qual era a oração dele? Agora preste atenção nisso, talvez a gente lê e não fica muito claro para a gente, mas a oração dele era que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. O que ele está dizendo é que haja uma comunhão de tal maneira que nós, pecadores, nos tornemos um com o Pai e com o Filho, numa comunhão inseparável. Ele está chamando-nos para estar junto com Ele, pedindo ao Pai que nos seja dado a bênção de não apenas nós aqui como um corpo, mas estarmos numa comunhão íntima com o próprio Filho e o próprio Pai. Isso inclui a todos os que vieram depois de Jesus. Ele rogou por aqueles que estavam naquele período e por todos os outros que viriam, ou seja, aqueles que já vieram
e todos nós, e aqueles que ainda virão. Isso é magnífico. Sabe, eu acho que a igreja precisa, nós precisamos, eu preciso de rever os nossos conceitos, a nossa alegria. Nós precisamos rever o nosso modo de lidar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, lá no passado, estava se importando com você que está aqui agora. Sabe, você que está em casa agora, que não pôde vir ao templo, porque senão você viria, lógico, creio eu. Ele está se importando lá há 2000 anos, orando por você e por mim, e pedindo que nós fôssemos feitos um com Ele. Então, um rogo antecipado. Nós ainda não estávamos aqui e já recebemos oração. É como você orar pela sua descendência sem ter ainda descendentes, crendo que o Senhor dará. Jesus sabia que seria dado muitos convertidos, eleitos dele, e ele então ora por aqueles que ainda viriam. E esta é uma comunhão que ele desejou entre o Pai, o Filho e toda a sua igreja. Além desse rogo antecipado, nós temos aqui agora um cuidado amoroso, e isso aqui é muito importante, porque dentro dessa manifestação do desejo, ele nos dá e nos oferece a sensação daquele esposo amoroso, cuidadoso com a sua esposa amada, aquele esposo que zela, cuida, que está do lado, está junto, que está protegendo, que está se oferecendo, aquele cuidado íntimo. Essa é a sensação que temos dessa oração. Esse Jesus que não precisava fazer isso, fez isso por nós. Ele tem um relacionamento íntimo conosco, Ele nos ama e Ele nos revela tudo o que precisamos saber. Em João 16:7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Eu vos digo a verdade, quer dizer, eu não escondo nada daquilo que é para vocês saberem. Vocês precisam saber de tudo aquilo que é necessário para a vida. É esse Jesus que morreu por mim e por você, é Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser cultuado, magnificado, e a gente deve transparecer a alegria da salvação. A gente precisa deixar transparecer isso para o mundo, para que o mundo veja a nossa alegria não nos prazeres, não no dinheiro, não na fama, não no sucesso, mas a alegria em Jesus, de um relacionamento íntimo com Ele. Eu não sei em qual momento do dia, mas eu estava pensando sobre isso, falando sobre a questão de conhecer Jesus. Sabe, tem muitas pessoas que nasceram no Evangelho, muitas vezes isso acontece com a gente nasce no Evangelho, vive no Evangelho, é crente, é salvo, mas ainda não conhecemos a Jesus de verdade. Eu acho que falta alguma coisa, e aí Jesus fica pequeno. Aí nós queremos manifestações de ventos, manifestações de trovões, manifestações de êxtase, enquanto o Senhor Jesus é a revelação da glória de Deus para a nossa vida, e nós não conhecemos, e vivemos como aquele filho, irmão do filho pródigo, que vivia na fazenda, que trabalhava na fazenda, que obedecia o pai, e que chegou e disse assim: poxa vida, papai, eu estou aqui há tanto tempo te servindo e nenhum cabrito foi me dado para o meu filho. O que é meu é teu, você não pediu, é só pedir. Irmãos, nós precisamos voltar um pouquinho. É real isso, o amor de Jesus por nós, o relacionamento dele com o Pai por nós e conosco, o sentimento dele demonstrado por nós, e ele vai dizer: olha, eu estou cuidando plenamente de vocês. Mas além desse cuidado, nós temos também uma assistência presente. Uma assistência presente. Nós temos 2 versículos aí projetados, que é João 16, versículo 7 e o versículo 13. Podem ler bem alto, por gentileza, os versículos 16, capítulo 16 de João, 7 e 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá,
preste atenção em algumas coisinhas. Veja, ele está indo ao Pai, para ele ir ao Pai para cumprir a missão, nós vamos falar daqui a pouquinho, que é uma outra missão dele, que é preparar-vos lugar. Para ir e preparar lugar, ele não nos deixa sozinhos. Por que que ele não nos deixa sozinhos? Mas por que que ele não te deixa sozinha, Marília? Porque você sozinha faz o quê, Marília? Não faz nada, você faz muita coisa. Só que ao contrário. É verdade. Nós nos desviaríamos, nós nos perderíamos. Se ficássemos sozinhos, era Jesus virar as costas e nós estaríamos de novo no lamaçal. Nós ficaríamos como aquela porca que depois de bem lavadinha, solta, ela vai para a piscina. Não, ela vai para a lama, que é o lugar dela. Então, por isso ele envia o Consolador. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, eu vou-lo enviarei. Olha só o cuidado. É mais ou menos você estar no local desconhecido e aquela pessoa que está com você lhe dirigindo em tudo diz: agora eu tenho que ir, mas fique tranquilo que estou colocando uma outra pessoa aqui para ficar com vocês, para dirigir vocês. Ele manda, e não é só uma pessoa para dirigir, é o Consolador. É o Consolador. E quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. De que forma que ele nos guia a toda a verdade? Boa pergunta. De que forma que ele nos guia a toda a verdade? Que verdade é esta? Jesus é a verdade. Veja, o ministério do Espírito Santo aqui na terra é um ministério de holofote. Ele lança luz para Jesus, ele revela a grandeza de Deus em Cristo, ele revela a glória de Deus em Cristo, e Jesus o enviou juntamente com o Pai, para que ele nos guiasse a esta verdade. E é interessante porque Jesus vai dizer assim: porque não falará por si mesmo. Ou seja, Jesus é a revelação plena de Deus. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz é iluminar. Quando fala revelar a nós, é revelar aquilo que Cristo já revelou. Ele revela Jesus Cristo, ele mostra Jesus Cristo, o plano maravilhoso da redenção, ele mostra os detalhes da salvação, a maneira como ele nos salvou. Ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, aquilo que Jesus consumou com a sua morte, ressurreição e ascensão, agora seria revelado aos filhos, inclusive em João. Eu me lembro de alguém uma vez fez a pergunta assim: pastor, mas aqui o pessoal também achava que o Antigo Testamento era a revelação de Deus e que não tinha mais nada para ser revelado. Como é que vamos saber que o Novo Testamento encerrou realmente? Tá, mas e o Novo Testamento ele revela até quando? O que o Novo Testamento revela? Ok, mas o que? Consumação dos tempos. O que o livro de Apocalipse fala? Ele fala dos acontecimentos da vida de Jesus até a eternidade, no lago que arde com fogo e enxofre, na nova terra e no novo céu. É a Bíblia da criação à consumação.
Esta é a revelação, e é isso que o Espírito Santo faz nos assistindo, e isto por ordenança do Pai e do Filho. E Jesus deixou isso muito claro. Mas não só a questão dele nos consolar, dele nos guiar, dele nos ensinar. Eu não coloquei ali por causa do espaço, mas olha o que nós temos em Efésios capítulo 1, 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiro, selados. Isso é muito importante e não é simplesmente um selo de carta, que também tem a ideia, mas é o selo do anel real. É alguém que está sob a autoridade do rei. O Espírito Santo é o selo do anel real divino sobre a vida sua, sobre a minha vida. Presta atenção nisso. Mas não é só isso, olha o que ele continua, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, ele é a garantia, que o Senhor retornará e nos tomará em glorificação. Gente, isso é espetacular. Isto é maravilhoso, isso é difícil de expressar com vocabulários humanos, a grandeza disto. Então ele cuida agora aqui, ele intercedeu antes, e ele ao subir para o Pai, ele está cuidando para que você não se perca no caminho, até a glorificação. Para que você não seja apanhado pelo falso profeta, para que você não seja derrubado pelo caminho, você que é eleito de Deus, que tem o Espírito Santo no seu coração, é porque Jesus mandou, porque Jesus ama você, e Jesus ama você de tal maneira, tem um sentimento com você de tal maneira, que Ele deixou o Espírito Santo para cuidar de você e de mim. Já percebeu uma coisa, irmãos, que a gente não pode fazer alguma coisa que o ímpio faz? Você já experimentou cometer um pecadinho que o outro comete lá, como é que você apanha? É verdade, o ímpio lá está fazendo uma opção de coisa, nada acontece. Se você saiu da linha, o chicote, a vara vem. Por quê? É o Espírito no seu coração cuidando de você. É como se ele dissesse assim, ele não é filho. Agora você é filho, você não pode sair. Você não pode se desviar, você não pode escambar-se, você precisa voltar para a presença, e isto revela um amor imensurável, e aqui tem algo espetacular de novo para o nosso coração. Eu falei para vocês, eu escrevi, que pena que o restante da igreja não veio, eu falei para vocês, e esse estudo mexe com o coração da gente, com o sentimento da gente. Olha só a respeito desse amor imensurável, João 14, 2 e 3, podem ler por gentileza. Só presta atenção numa coisinha aqui. Presta atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Presta atenção. Jesus está preparando um local para o Gilmar, um local para o Evandro, um local para a Marília, um local para você, um local para mim. E vamos pensar um pouquinho, conjecturando aqui, qual o nome? Ele sabe qual é o local que está arrumando para o Mateus, para a Laís, para a Damares, para a irmã Creuza, para cada um que está aqui. Sabe, você é alguém
lembrado por Jesus. Você é alguém, não é assim, a turma que está comigo. Tem igrejas aí que são mega igrejas e o pastor não conhece, nem pode conhecer 2.000, 2.000, 3.000 membros. Como que ele vai conhecer todo mundo? Ele não conhece, mas esse pastor conhece. E ele foi lá preparar uma casa para você com o seu nome. Ele sabia de você, ele sabe de você, ele conhece você. E isso é espetacular, porque veja bem, quando ele diz voltarei e vos receberei, imagina bem, ele está saindo do seu estado, do seu lugar, ou melhor, seu local de glória, na presença do Pai, e retornando por causa de você, por causa de mim. Aí você disse assim: eu vou voltar lá por causa do Daniel, eu vou voltar lá por causa da Camila, da Denise, do Miqueias, eu vou voltar. É algo, sabe, a gente não consegue medir isto, mas este é o sentimento do nosso Senhor Jesus, do nosso bom pastor. Isso é esplêndido, isso é maravilhoso, isso deveria encher e motivar o nosso coração de alegria e prazer, ao ponto de querermos sempre estar na presença de Deus em adoração. E se tem alguém abrindo a Bíblia em algum lugar, eu deveria querer me aproximar, querer falar sobre essa palavra, querer orar junto, querer estar presente, querer a comunhão. O povo de Deus era para dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual a igreja primitiva, vamos nos reunir todos os dias no templo para a gente adorar o Senhor junto. É isso que estava no coração da igreja primitiva. Atos capítulo 2, olha só o que nós temos aqui, não está projetado, veio agora, o Espírito me fez lembrar. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Eles tinham prazer de estar juntos na presença do seu Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, ter vontade. Vai ter oração, quer estar lá. Vai ter o estudo bíblico, quero estar lá. Vai ter um encontro para uma conversa sobre Bíblia, quero estar lá. Vai ter um ensaio de culto a Deus, de louvor a Deus, eu quero estar lá. Eu quero cantar, eu quero orar, eu quero participar, eu quero estar com o Senhor. É esse amor imensurável que deve me atrair, deve me puxar para isto. Mas não para por aí. Existe um rogo atual por nós, uma oração atual por nós. Mateus 8, 33 e 34. Podem ler, por gentileza. Quem enfrentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Para um pouquinho agora aqui comigo. Neste exato momento, o Pai está intercedendo e falando assim: Senhor, o Pai, abençoa a Adelina, cuida da Adelina, guarda a Adelina, guarda a Adélia, guarda a Helenice, guarde o Luiz, o João. Já parou para pensar sobre isso? O seu nome sendo citado por Jesus na presença do Pai agora. Ele está glorificado. Ele poderia ter olhado para baixo e dizer assim: olha, que todo mundo agora pague pelo que fez. Mas ele não só rogou antes,
como Ele cuidou mandando o Espírito, como agora Ele continua intercedendo e orando por nós ao Pai. Falando sobre você, falando sobre a sua necessidade. E vou dizer uma coisa, muito embora também esteja sobre o cuidado, mas o maior cuidado que Ele está falando para você é para que você não caia na tentação. O maior cuidado que Ele está falando para você é para que você não seja tragado por este mundo corrompido, chato, cada vez pior que nós estamos vivenciando. Diga-se de passagem, está tão absurdo o Brasil está tão chato, que em alguns locais, alguns condomínios estão proibindo na Copa do Mundo o uso da bandeira do Brasil, porque estão associando isso a partido político. Está nojento. Está nojento. É este mundo que quer tragar você. É este mundo que quer arrastar você. E o Senhor Jesus está intercedendo por você. E aí, Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, cumprindo toda a sua missão, e está à direita do Pai, e intercede por nós. Intercede por nós. Neste momento, a igreja só permanece porque Jesus Cristo continua com a mesma atenção, com o mesmo sentimento, com o mesmo cuidado, com a mesma intercessão que Ele fez lá quando nós nem mesmo existíamos. Agora, eu preciso dizer uma coisa para você. O que Ele está dizendo é que Satanás não pode nos tirar da presença de Deus. Ele não está dizendo que você não possa sofrer um ataque por ser cristão e ser executado. Ele não está dizendo que você possa perder a liberdade e ir preso por causa do Evangelho. Ele não está dizendo que você não passará dificuldades. Ele está dizendo e rogando ao Pai para que você permaneça firme na fé. Irmãos, eu gostei muito dessa frase e a postei agora recentemente na nossa pastoral, acho que é de ontem. A Bíblia não é complicada. A igreja tem complicações com a Bíblia porque a Bíblia é incômoda. É porque ela confronta aquele pecado que eu quero consagrar como nada a ver. Então, quando a Bíblia diz, não faça isso, aí eu tento arrumar um jeito, não, mas aqui é um local, é um momento histórico do local só, então eu tento arrumar um jeitinho para que eu possa consagrar o meu pecado como se fosse uma permissão de Deus. Está na hora de nós começarmos a dizer para este mundo: quem manda aqui é o Senhor Jesus, e vamos seguir o que as Escrituras Sagradas nos orientam, e acabou. Homens, precisamos acordar para isto, assumir a nossa casa como homens de fé, homens de Deus, homens amados por Jesus e que amam a Jesus. Homens que são capazes de dar a vida pela esposa e pelos filhos. Homens que vão buscar santificar a esposa e filhos. Eu sei que nós, homens, teremos dificuldades, porque em muitos momentos a nossa esposa será terrivelmente atacada pelo feminismo, terrivelmente atacada por Satanás, para que ela não se submeta a uma autoridade masculina, bíblica. Eu sei disso.
Mas isso não quer dizer que eu não tenha que cumprir a minha missão. E eu preciso sim ser um homem de verdade, chamado por Deus, e cumprir a minha missão. Se a esposa não quiser, aí já é problema dela. Se os filhos desobedecerem e rebelarem, aí já é um problema deles. Mas eu preciso conduzir a minha casa nos parâmetros das Escrituras Sagradas. E você, homem aqui, precisa disso também. Vocês, mulheres, vocês precisam ajudar, ser submissa e ajudar o marido, e essa é a função de submissão, que é ajudá-lo na sua missão, e vocês realmente terão muita dificuldade, muitas vezes, porque não só o machismo, mas também esse sistema de transformar o homem num ser fraco. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo isso. Estão percebendo como é que nossos homens, nossos rapazes estão com fala mansa? Não é fala mansa de muquita não, é fala mole mesmo. Conversa com a boca mole. Sabe, não tem. Se você for cumprimentar os jovens assim, tem alguns jovens, se você apertar um pouquinho mais a mão dele, ele vai, está doendo. Sabe, perdeu aquele negócio de homem grosseiro, grosseiro mesmo. Então, as mulheres terão dificuldades, tanto pelo um homem que às vezes imporá sobre ela um jugo que não é bíblico, como também faltará com a sua missão, e ela terá dificuldade, porque talvez ela vai ter que fazer o dele também. É por isso que eu quero convocar, principalmente as mulheres, para orar pelos homens, para que os homens venham para a oração. Vocês têm dificuldades para cumprir a missão de vocês, dada a fragilidade nossa, por causa do pecado. Mas nós precisamos restaurar o princípio bíblico do casamento. Então, esposa, chega para o marido e fala, você está precisando assumir sua posição. E quando ele falar alguma coisa, não brigue com ele. Fala uma vez, ele não quis. Fala a segunda, ele não quis. Fala a terceira. Se ele não quis, vai para a oração. Ele é a autoridade, e ele vai ter que responder perante a autoridade do Senhor. Mas a esposa não deve desrespeitar o esposo, e o esposo não deve tratar a esposa de qualquer maneira. E diz Pedro que esta é a razão de a nossa oração não ser aceita. Trate a mulher como vaso mais frágil. Ele não está dizendo inferior, preste atenção nisso. Vaso frágil. Como é que eu diferencio isto? O que é mais frágil? Uma xícara de porcelana ou uma picadeira? Ou picadeira? Aquela bichinha de arranca-pedra lá. O que é mais frágil? O que vocês acham? A xícara ou... A cavadeira? Não é a cavadeira, aquela que tem... É picadeira mesmo. O que é para arrancar pedra, né? O que é mais frágil? Uma xícara de porcelana ou uma picadeira? É claro que é a xícara. Você não pode arrancar pedra com uma xícara de porcelana, pode? Picareta. Picareta. Gente, é porque eu lidei muito pouco com isso. Picadeira é de fazer capim. É isso aí, picareta. Tem. Mas a picareta, no lugar certo, ela é útil. Porque você não pode arrancar uma pedra com uma xícara, pode? Mas você pode tomar um chá com a picareta? Não. Então, no chá, a picareta não tem valor. O que tem valor é a xícara. E para arrancar pedra, a xícara não tem valor, é a picareta. Então, são coisas diferentes com valores iguais para as funções diferentes. Entenderam bem?
Então nós precisamos colocar Jesus como centro da nossa vida. Podemos concluir? Todo crente é imensuravelmente amado por Deus. Jesus morreu na cruz por nós e nos reconciliou com, não é duis, é Deus. Então, é o problema do computador. Ele não apenas nos transformou de condenados em filhos amados de Deus, mas também nos assiste aqui, agora e para sempre. Somos guardados no amor de Deus, na presença do Espírito Santo, na intercessão de Jesus e no seu retorno. Isso redundará na nossa glorificação consumada. Essa aula tem a ver com a preparação para a vida glorificada. E aí nós vamos ver mais algumas coisas ainda aqui na terra, como na próxima quarta-feira, sobre a ressurreição. E eu espero que você esteja presente e convide mais alguém e venha